Bom dia, amadas. Paz seja sobre o coração de cada uma de vocês. Que Deus possa estar ministrando nossas vidas no dia de hoje. Nossa palavra hoje, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Olha que palavra linda. A palavra de Deus está nos dizendo que a nossa fé ela começa em Jesus. E a palavra de Deus vem nos dizendo que Jesus é o começo e o fim. Ou seja, ele é aquele que começa e aquele que aperfeiçoa até o fim. Então Jesus, ele nunca desistiu de nada. E Jesus é o nosso exemplo, né? Jesus, ele veio realmente para nos mostrar como as coisas deveriam ser. Então, quando essa palavra vem dizendo para nós que os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa, eu comecei a analisar essa palavra hoje e eu vejo assim, quantas pessoas estão tão perdidas no dia de hoje porque a sua fé não está começando em Jesus. A sua fé começa numa necessidade, a sua fé começa num sonho, a sua fé começa, né, num projeto. Porém, a palavra de Deus diz que a nossa fé ela começa em Jesus. E os nossos olhos têm que estar fixos nele. Por quê? Porque ele é o exemplo de tudo. Ele é o começo, ele é o fim. Então, os nossos olhos têm que estar sempre neles. Tudo que eu preciso está em Jesus. Tudo que eu preciso. Então, Jesus é aquele que andou sobre as águas. E isso, quando os meus olhos estão fixos nele, eu começo a entender, a minha fé começa a ser posta em prática, eu começo a entender que eu também posso andar sobre as águas, né, das incertezas, sobre as águas da tribulação, eu posso andar sobre isso. Por quê? Porque a minha fé começa em Jesus. E Jesus é o meu exemplo, e ele andou por sobre as águas, então eu também posso fazer isso. Jesus é aquele que acalmou a tempestade. Então, se Jesus é aquele que acalmou a tempestade e a minha fé começa nele, então eu posso ter certeza que essa tempestade, essas tribulações, essas dores, essas aflições, elas vão passar. Porque Jesus é aquele que acalma a tempestade. A minha fé está nele. Jesus é aquele que curou os doentes. Então, a minha fé começando nele, os meus olhos fixos nele, eu posso ter a certeza, eu posso crer que a minha cura também virá. A minha cura virá. Então, quando a minha fé está em Jesus, eu posso entender que tudo que ele fez vai se realizar na minha vida. Ele é meu exemplo. Jesus é aquele que ressuscitou os mortos. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou, né, outras pessoas. Jesus ressuscitou a própria vida dele. Né? Ele morreu e ele ressuscitou. Então, quando eu vejo isso, a minha fé estando nele, eu vejo que os meus sonhos também podem ser ressuscitados, a minha família, os meus amados, os meus projetos, a minha saúde, tudo pode ser ressuscitado, porque em Jesus está o poder e a minha fé está nele. Então a palavra de Deus vem nos dizendo que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, porque tudo é por ele, tudo é para ele. Então Hebreus é um livro lindo que fala sobre fé. O capítulo 11 de Hebreus fala, né, sobre fé. E quando você chega ali no capítulo 12, continua isso, falando sobre fé. Então ela vem falando que Jesus ele nunca desistiu. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Isso é a continuação do versículo que nós lemos. Né? Jesus não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Então, amadas, eu não sei qual está sendo a sua cruz, o que está acontecendo, o que está passando na sua vida, qual tem sido, né, os seus desafios, mas não deixa que isso faça você desistir, porque nós temos um exemplo a seguir em Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixos nele, sabe por quê? Porque é ele quem aperfeiçoa a minha fé, que começa nele e termina nele. Então, tudo é ele, tudo é por ele. Então, quando nós temos esse entendimento de que Jesus é o início e o fim de tudo aquilo que precisamos, amadas, eu acredito que é muito mais fácil nós passarmos, né, por todas essas lutas pelas quais passamos e também termos a certeza desse amor, desse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, a palavra de Deus para nós hoje, amadas, é que tudo começa com ele. E é ele quem continua essa obra perfeita em nós. Basta nós não tirarmos os nossos olhos dele. A nossa fé começa nele.
Então pare nesse dia, pense no que você está colocando a tua fé. A tua fé tem que estar em Jesus. A palavra de Deus nos diz isso, que a nossa fé começa em Jesus. Então que a sua fé hoje esteja depositada somente nele. Porque se nós tivermos a ele, nós temos tudo. Amém? Que o Pai possa ministrar nosso coração, que o Pai possa realmente trazer sobre as nossas vidas essa certeza no dia de hoje, que Jesus é a nossa fé. Jesus, ele é aquele que nos mantém firmes quando os nossos olhos estão fixos nele. Em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Que o Pai ministre o teu coração e que a sua fé esteja firmada naquele que pode aperfeiçoá-la. Amém?